Saudações, família brasileira! Muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Espero que vossas senhorias estejam todos à vontade, no conforto de vossas residências, para a gente engrandecer nosso intelecto e estudar um pouquinho de matemática e de física. Aqui a gente vai discutir uma coisa muito interessante, que mistura um pouco da matemática com a física, que é a lei dos cossenos, aplicada naquela regra do paralelogramo, dos vetores da física. Tem um tal de sinal que troca, que é um negócio meio maluco. Da onde que vem isso? Primeiro e antes de tudo, já rolou um videozão maroto, lindo, bonito, elegante, falando sobre a lei dos cossenos. Uma aula completíssima sobre a lei dos cossenos, vou deixar o link aí na boa. Aquela aula tá espetacular. Isso aqui vai ser um complemento dela aplicado na física. Então senta aí e chega mais. Vamos lá, qual que é a ideia? Como a gente deduziu, explicou, exemplificou, blá, 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 naquela aula que eu já citei, a lei dos cossenos é o quê? Essencialmente, você usa quando você tem dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, e você está a fim de descobrir o terceiro lado. A lei dos cossenos fala isso aqui. O lado que você quer descobrir ao quadrado é a soma dos quadrados dos outros dois lados, tipo um Pitágoras, sim. Menos duas vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Ponto. Isso é o que eu falei dos cossenos da matemática, a gente deduziu isso lá. Beleza. Agora, tem um negócio que é o seguinte, tem um negócio na física que a gente chama de regra do paralelogramo. É uma regra para você somar dois vetores, quando os dois estão com a origem no mesmo ponto, que é um negócio mais ou menos assim. Imagina que você tem que o vetor A e o vetor B. O que são esses vetores? Vetor velocidade, aceleração, força, tanto faz, é um vetor qualquer. Beleza? Então, enfim, vou somar o vetor A com o vetor B. São duas grandezas do mesmo tipo, portanto, podem ser somadas. Beleza, e eles fazem um ângulo θ entre eles. O que a tal da regra do paralelogramo fala? Num contexto como esse, a regra fala o seguinte, ô parceiro, para obter o vetor soma, faz o seguinte, desenha, fecha o paralelogramo formado pelos vetores, ou seja, pega esse cara aqui, projeta ele paralelamente do lado de lá. Ah, tá, então vou desenhar ele aqui, ó, é o mesmo cara que eu só subi ele paralelamente. Sim, ele está aqui. Mesma coisa com esse cara, projeta ele paralelamente do lado de lá, coloca ele ali, fecha o paralelogramo formado pelos vetores. O que a regra do paralelogramo fala é, o vetor resultante, o vetor soma dos vetores A e B, ele vai ser dado pela diagonal do paralelogramo formado pelos vetores. Esse vetor S aqui, então, ele é a soma dos vetores A e B. Então, eu posso escrever essa equação aqui, ó, cuidado, é uma equação vetorial, o vetor S é igual ao vetor A, deixa eu colocar aqui, ó, somado com o vetor B. Beleza, aqui é uma operação, então, de soma de vetores. Fechou. Agora, é óbvio, né, que o tamanho S não é igual ao tamanho B, mas o tamanho A. Hã? Como assim? Aqui, ó, imagina que esse lado B valha, sei lá, 2, ou até mais, vou colocar assim, ó, 5. Beleza. Imagina que esse lado A aqui, ó, esse tamanho, o modo vetor A, valha, sei lá, 3. Eu não posso falar em hipótese alguma que o S é 5 mais 3. Por quê? Porque não existe nenhuma lei na geometria que fala isso, que dentro de um triângulo, o terceiro lado é igual à soma dos outros dois, né? Existe uma lei na geometria que fala isso, o terceiro lado é igual a 5 mais 3 é 8. Não, isso não existe. Por isso que o que está escrito aqui não é S é igual a A mais B. Por que tem uma setinha em cima? Para indicar que a gente não está somando números. Eu estou fazendo uma operação mais sofisticada aqui, que é a soma de vetores. Pode ser ou não? Ah, tá. Então essa aqui é a diferença, né? Se eu escrevesse a equação sem a setinha, o que eu ia estar dizendo, e aí seria uma mentira, o que eu ia estar dizendo é que o lado de um triângulo, o lado S, é igual à soma dos outros dois lados, 3 mais 5. Mas isso seria falso, beleza? Então aqui, ó, isso aqui é igual a 3 mais ali 5, beleza, o lado S ia ser isso aqui, que ia dar 8. Não, isso não existe nenhum teorema na geometria que fala isso, que o lado de um triângulo é igual à soma dos outros dois lados. Ah, tá. Então, quando você coloca a setinha, você está tirando essa possibilidade de ambiguidade. Aqui eu estou falando de uma operação matemática um pouquinho mais complicada, que é a soma de vetores e não a soma de números. Ah, beleza. Tá. Isso aqui é uma equação, então, vetorial, aí você está falando, né? Se a gente quiser falar aqui bonito mesmo, no bom português, na gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, como diria Oswald de Andrade. Para, só. Esse canal aqui é cultura demais, velho. Sério mesmo? Não, para pensar. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos falando de geometria, nós estamos discutindo aqui o formalismo vetorial da coisa, eu estou citando para você modernismo. Pelo amor de Deus, me fala onde é que você encontra tanta cultura, tanta riqueza cultural no YouTube. Pelo amor de Deus, vou parar esse vídeo aqui. Mentira, vamos lá, vamos continuar. Senta, presta atenção, acalmem
os ânimos. Aqui é assim mesmo. Beleza, mas aí você me fala, beleza, essa aqui é uma equação vetorial, ela está relacionando esses objetos matemáticos mais sofisticados, que são os tais dos vetores, tranquilo. Agora, e se eu quiser relacionar os tamanhos, velho? Se eu quiser relacionar os tamanhos desses caras, se eu quiser relacionar esse tamanho com esse tamanho com esse tamanho. Aí talvez você leu num livro e achou uma doideira, que é o seguinte, se eu quiser relacionar esses tamanhos, é tipo uma lei dos cossenos, só com sinal positivo. Como assim, velho? Tem gente que fala isso. No grupo lá dos meus alunos, a galera tava com essa discussão. Pô, na física, a lei dos cossenos tem sinal positivo. Hoje não pira a cabeça, não, tá maluco? Na física, a gente muda a matemática, a gente troca o sinal pra funcionar na física. Você tá doido, velho? Não existe isso, não. O universo foi escrito em linguagem matemática. E é preciso compreender os seus caracteres pra entender a linguagem de Deus. O Galileu falava isso, cara. A gente tá só usando a linguagem matemática, a gente não muda lá na física. Não, na física tem que mudar uns sinais pra matemática dar certo. Tá maluco? Não existe isso, não, cara. Tá, mas de onde que você viu isso? Deve ter visto isso aí num livro e tal, né? De que a lei dos cossenos na física tem um sinal positivo. Cara, isso não existe não, tá? O que existe é o seguinte. Vamos lá, o que vale aqui de fato? Vamos lá, deixa eu destacar esse triângulo aqui, vamos lá, vamos pegar esse negócio. O que vale, meu parceiro, é a lei dos cossenos, ponto. A gente deduziu na aula anterior, aquela aula tá linda, pelo amor de Deus, não deixe de vê-la não. Vamos lá, imagina que eu tenho aqui, então, um triângulo, então é um problema de geometria, ponto. A parte de física já até morreu, ó. Eu tenho um triângulo, cujo lado vale B, e o outro lado vale A. Pode ser 3 e 5, igual a gente colocou ali. Beleza, mas não vou nem colocar números não, que os números não vão interessar. Cara, como que eu descubro o terceiro lado? Bicho, é a lei dos cossenos. Com sinal trocado? Lógico que não, que sinal trocado, não inventa moda não, só. Então aqui, ó, o negócio aqui é o seguinte, velho. O S é ao quadrado, o lado que eu quero descobrir ao quadrado vai ser a soma dos quadrados, então aqui nós estamos destacando esse triangulinho aqui, ó. Vou até pintar ele aqui pra você não pirar o cabeção, velho. Não viaja nem mim não, só. Aqui, ó. O que a gente está destacando é isso, é aqui, né? É esse triangulinho verde. Isso, deixa eu pintar ele aqui bonitinho, ó. Pera aí, pegar uma corzinha. Isso, tá aqui, ó. Beleza. Então, olha o que tá rolando aqui, velho. O problema, ele é de matemática, ele é um problema de geometria, ele já não é um problema de física. Não sei se você se deu conta, mas a gente já parou de falar de física já há uns minutinhos. Nós estamos falando só de matemática aqui. Então, isso aqui é um problema geométrico. Se eu tenho um triângulo, é o triângulo verde. Se eu tenho dois lados e quero descobrir o terceiro, se eu conheço A, conheço B e quero descobrir o S, o que eu posso aplicar? Por exemplo, a lei dos cossenos. O lado que eu quero descobrir é o quadrado, é a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos 2 vezes o produto desses lados, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Entre eles quem? Entre os dois lados que eu tenho, o A e o B. Quem vai entrar aqui, velho, é o cosseno de gama, velho. Olha pra você ver a diferença aqui. Tá, que é o cosseno de gama. Pronto, lei dos cossenos. Não tem que trocar sinal na física, não. Óbvio que não. Não viaja nem mim, não. Beleza. Aí o que acontece então, velho? O que acontece é o seguinte, olha só. Qual que é o ângulo entre o vetor A e o vetor B? O ângulo entre o vetor A e o vetor B, você sabe aqui, ó, vetor A e vetor B. Esse ângulo é o θ, que aparece ali. Tá. O mesmo θ que aparece ali, ele aparece aqui, né? Porque são os mesmos vetores aí, B, as mesmas direções. Eu só peguei, arrastei aqueles dois vetores. Tá. Esse ângulo, ele continua sendo θ. Ok, ele continua sendo θ. Isso sempre acontece, né? Quando a gente tem um paralelogramo, esses ângulos vão ser iguais. Quem que é o gama, então? Ele é 180 menos θ. 180 menos θ. Eles são ângulos suplementares. A soma desses dois caras tem que dar um ângulo raso, um ângulo de 180. Isso sempre rola, tá? Num paralelogramo. Quando eu pego dois ângulos assim, ó, que estão na mesma base ali, eles vão ser suplementares, tá? Então, esse ângulozinho aqui é o ângulo gama, ele vale 180 menos θ. Tá. Então, se eu for aplicar a lei dos cossenos da matemática, do jeito que a gente conhece, a lei dos cossenos não é com esse ângulo, não. Porque se o meu triângulo é esse aqui, a lei dos cossenos envolve esse ângulo. E a relação desse ângulo com o ângulo que a gente tinha antes é que eles são ângulos suplementares. Pode ser ou não. Ponto. Beleza. Tá. Então, o cosseno que entra aqui, o cosseno de gama, é o cosseno de 180 menos θ. Mas quem é o cosseno de 180 menos θ? Cosseno de 180 menos θ, isso aqui vale menos o cosseno de θ. De onde você inventou isso aí, meu filho? Inventei nada não, só. Isso aqui é trigonometria. Já ouviu falar nesse negócio aí? Trigonometria que é o seguinte, velho. Pega esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui vale θ, beleza? Então, a partir daqui, você pega e sobe um ângulozinho θ. O que vem a ser o cosseno desse cara? O cosseno desse cara é o tamanho dessa projeção aqui, ó, de verde. Tá. Isso aqui que é o que eu chamo do cosseno de θ. Aquele ângulozinho laranja, ele é quem? Aquele ângulozinho laranja, ele vale 180 menos θ aqui, ó. Porque eu andei 180, que é um ângulo raso, depois eu subi θ de novo. Tá. Então, esse ângulo aqui, por exemplo, ele vale 180 menos θ. Beleza ou não? Fechou. Qual que é o valor do cosseno dele? É o tamanho dessa projeção.
E se você for perceber, a figura é simétrica, o tamanho dessa projeção verde vai ser o mesmo. A diferença é que eu estou no lado negativo. Se eu estou no lado negativo, o cosseno passa a ser negativo. Ah, tá. Por isso que o cosseno do suplemento de um ângulo está aqui embaixo. O cosseno de 180 menos θ, não importa qual que é esse ângulo, sempre vai ser menos o cosseno de θ. Ah, beleza. Então, peraí. O cosseno de 180 menos θ, o cosseno do ângulo que interessa para a gente na lei dos cossenos, a relação com o ângulo que a gente tinha antes é que o cosseno de um é menos o cosseno do outro. Ah, tá. Então, quando eu substituir o cosseno de 180 menos θ por menos o cosseno de θ, o que vai acontecer? Esse menos mata com aquele menos e fica positivo. Ah, daí que você ouviu aquela história de que na física a lei dos cossenos tem sinal positivo. Óbvio que não, velho. A lei dos cossenos é a mesma, é o mesmo sinal. O que muda aqui na física é que, do jeito que está desenhado aqui, quando eu aplico uma lei dos cossenos aqui, o ângulo que eu tenho que usar é esse daqui. Não é o ângulo que me foi me dado inicialmente. E a relação entre o cosseno desses dois ângulos é que um é menos o outro. Ponto. Ah, tá. Essa aqui é a ideia, então. Então a lei dos cossenos é uma só, né? Não existe esse trem de lei dos cossenos com sinal positivo na física. Óbvio que não. Inclusive, eu nem gosto disso. Eu acho isso aqui uma bobagem. Se você sabe matemática mesmo, você entendeu a lei dos cossenos, você resolve qualquer parada. Não fica nessa de decorar, não, na física tem um sinal positivo, pelo amor de Deus, gente. A gente tem que saber o quê? Pensar. Você entendeu o negócio, já era. Acabou. Fechou? Estamos conversado? Então, bom mesmo. Então é isso. Dá um like no vídeo aí se você curtiu, se inscreve no canal, faz o negócio que tem que fazer, se você sabe o que é. Na boa, não sério mesmo. Dá um like aí, velho. Você ajuda a gente pra caramba. É coisa simples, é o jeito de agradecer e falar obrigado. E é isso aí, de nada. Tchau pra vocês. Fui. É isso aí. Fui.